João Guimarães Vieira, também conhecido como Guima, foi um artista plástico e produziu ilustrações, capas de livros, afrescos residenciais e murais em locais públicos. Um desses murais é este aqui, pintado especialmente para a inauguração da Biblioteca Central da UFJF em 75. E é aqui, em frente a essa obra, que a equipe do Tá Rolando vai conversar com gente que faz, que cria, que escreve e pesquisa. E no nosso primeiro encontro, a gente recebe a professora e pesquisadora do curso de moda, Maria Cláudia Bonadil, que vai conversar com a gente sobre o livro Pílulas de História da Moda. Professora, para iniciar a nossa conversa, antes de tornar um livro, você compartilhava as pílulas de moda no Instagram. Como surgiu essa ideia? Tá joia. Bom, quero agradecer o convite para falar um pouco do livro que acabou de ser lançado. Então, na verdade, a ideia de compartilhar conhecimentos sobre história da moda surgiu em março de 2021, na primeira semana, 2020, na primeira semana da pandemia, porque eu tinha dado 3 aulas para os estudantes do curso de moda e achei que eles estavam muito empolgados e que seria uma pena, né, deixá-los assim, sem alguma interação naquele início de semestre. Então, eu tinha um monitor e falei, vamos fazer alguma coisa, né, na internet para a gente interagir com os alunos? E aí a gente criou um perfil que existe até hoje, mas que não tem mais a mesma dinâmica, né, não tem tanta publicação como tinha em 2020, que é o História da Moda.FJF. Aí, a primeira postagem foi sobre a roupa do Dr. Plague, que era, né, o médico da peste, que é uma imagem que a gente, assim, tem até um certo medo, porque é aquele médico vestido de preto, com aquele bico de ave. Então, assim, de onde surgiu? Por que né, aquela roupa era utilizada? E a ideia de começar com essa publicação é porque aquele bico, ele era uma espécie de máscara, que é uma coisa que a gente estava começando a ter que usar durante, né, o que também tinha sido uma grande epidemia / pandemia, né, aí em outros períodos da história. Então eu comecei com esse gancho e logo, né, e a princípio era para os meus alunos, aí eu falei para o meu monitor, vai adicionando os alunos foram aderindo e aos poucos eu fui chamando também os meus colegas, né, professores e discentes, egressos do grupo de pesquisa aqui da UFJF em História e Cultura de Moda. Todo mundo começou a mandar pequenos posts. Logo, eu comecei a convidar pesquisadores do Brasil e de fora do Brasil, e isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu vi, eu tinha 5.000 seguidores, né? Sempre contando, cada um contando um pouco da pesquisa que já tinha feito sobre algum tema e que relacionava história e cultura de moda. E nesse período, né, a gente estava em período de isolamento, como era feito essa comunicação, a produção desses posts, porque não tinha como encarar uma biblioteca para encontrar essas informações. Então, aí é que tá o pulo do gato, porque como eu sou uma pessoa que é doutora há quase 20 anos, sempre trabalhando, né, minha formação é toda em história, e sempre trabalhando com temas ligados à moda, então já fui para muito congresso, muita banca, né, já orientei muito trabalho, e eu fui usando mesmo essa rede de contatos, né, através, então, de e-mail, do Instagram, fui lembrando das pessoas, convidando as pessoas, né? Então foi se criando mesmo, né, uma grande rede de pesquisa. A gente saiu do nosso grupo para ir para uma grande rede. Eu fui convidando, então, pesquisadores que trabalhavam com os temas dos mais diversos. E um pesquisador convidava o outro. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tenho um ex-orientando que eu conheci, orientei lá ainda, né, em 2008, quando eu trabalhava em outra instituição, né, privada lá em São Paulo, e que foi meu orientando de mestrado e que sempre estudou questões ligadas à moda no Pará. E aí eu convidei o Fernando, e o Fernando convidou o Bruno, que convidou a Grazi, quer dizer, ele foi toda uma rede de pesquisadores que trabalham com questões ligadas à história da moda paraense,
ou a cultura de moda paraense, chegaram ali no livro. Um deles até agora é meu orientando de doutorado aqui na UFJF, que é o Bruno, né? Então, quer dizer, isso foi indo e as pessoas foram se interessando, e eu acho até que foi uma maneira das pessoas estarem em contato, porque o perfil tinha muita interação, né? Então as pessoas viam suas pesquisas ganhando vida e ao mesmo tempo iam interagindo com outras no momento em que essa interação estava muito limitada. E, professor, eram 5.000 inscritos no perfil de vocês, várias interações. Tem algum post que te chamou a atenção, assim, que bombou no Instagram? Tá. Então, aí tem algumas coisas importantes de falar. Uma é que naquela época eu também tinha acabado de escrever um capítulo sobre que vai sair num livro que vai ser publicado nesse ano também pela editora Alameda, né? Sobre a história dos livros de moda no Brasil. E eu estava muito empolgada, estava na minha casa, né? E resolvi começar a gravar videozinhos, assim, contando, olha, o que a gente tem publicado, né? E sobre o quê. Isso virou uma série de 10 vídeos. E aí eu acho que eu alavanquei muito, né? Esse meu lado influenciador, eu chamei muita gente ali para o perfil, porque, né, o vídeo tem essa coisa das pessoas se interessarem mais. Agora, os posts também foram chamando o público. E um que eu lembro que bombou muito, né, foi de uma orientanda minha aqui, que já defendeu, e que trabalhava com as representações da Leopoldina na telenovela. Ai, como é que era o nome daquela telenovela, gente? Uma novela das 6, nos tempos do Imperador, né? E teve, assim, muitos comentários, muitos compartilhamentos, assim. Eu não vou lembrar os números de cabeça, mas com certeza ela teve mais de 500 likes, né? Então, assim, que é um número para um perfil acadêmico, porque antes de mais nada a gente tem que lembrar disso, quer dizer, por que a gente não precisava de biblioteca? Porque todo mundo já tinha a sua pesquisa ali em casa, né? Já tinha as suas referências. E aí, né, essa coisa da telenovela, da televisão, que é uma coisa que todo mundo gosta, né? Todo mundo se interessa, porque mesmo quem não vê novela sabe o que está acontecendo, né? Porque vive no mundo e se fala de novela o tempo todo. Então, o post da Marcele, que é né, que lidava com as representações dessa personagem histórica dentro de uma novela, foi, assim, uma coisa incrível de como as pessoas se envolveram com aquilo. E em que momento você percebeu que aquelas postagens poderiam se tornar um livro? Então, na verdade, Maria Cláudia, não sei se eu percebi. Quem percebeu foi a Joana, que é da editora Alameda e que também é historiadora e que também tem pesquisas sobre história da moda e do vestuário. E a Joana eu convidei, como eu falei, eu saí com a minha rede de contatos, lembrando, né, todo mundo que eu conhecia, e aí convidei a Joana para fazer posts. Ela fez os 2 posts e aí um dia ela me falou: ô Cláudia, você não quer transformar, né, esse projeto em livro? Isso lá no final de 2020. E o perfil continuou crescendo depois. Hoje a gente tem mais de 6.000 seguidores, né? E aí eu falei, tá, aceitei. O que eu não imaginava é o trabalho que é você organizar um livro com mais de 50 autores, porque é muito complicado, apesar de muito prazeroso. E uma coisa que eu acho que é importante destacar no livro é que ele conseguiu trazer uma coisa que poucos livros têm, e que eu até fui parabenizada por uma professora que defendeu o doutorado aqui nas Ciências Sociais, a Andréa Portela, que ela falou assim, que ela estava olhando o sumário e depois vendo os currículos, como tem muitos jovens pesquisadores. Porque eu não chamei só o doutor, né, o professor, mas também muitos ex-alunos de TCC que fizeram bons TCCs, né, e que têm seus textos aqui. Muitos mestrandos, então para muita gente foi a primeira publicação. E isso eu acho que é muito legal, porque mostra que muitas vezes num trabalho que você faz na graduação, você produz um conhecimento importante, de qualidade e dentro daquilo que a gente pode chamar de história pública, que é uma história que fala com um grande público, sem deixar de ter um conteúdo sério. Professor, e esses jovens pesquisadores que tiveram sua primeira publicação no livro, eles deram continuidade aos estudos, estão no mestrado, estão no doutorado?
Tá, Qual foi essa recepção também dos jovens que estavam entrando no curso, ver o perfil tomando essa proporção? Então, uma coisa muito bacana, até sobre jovens que estavam entrando no curso, é que, por exemplo, na turma de 2022, quando eu perguntava, né, porque eu dou aula para primeiro semestre, por que você veio? Eu tive resposta de aluno que veio fazer o curso de moda porque se interessou pelo perfil, achou que o perfil gostou, viu que tinha possibilidades de fazer um curso de moda, né, não só para criar roupas, mas para pensar a moda. Então, isso para mim já é um resultado assim, né, maravilhoso, não preciso dizer o quanto orgulhosa eu fiquei. E sim, esses jovens pesquisadores, a gente tem uma que está concluindo o mestrado dela na UDESC, outra que foi buscar uma especialização, né, desses que ainda estavam só, outros que foram sim fazer mestrado aqui na própria UFJF. Então, com certeza isso ajudou a estimular, né, quer dizer, as pessoas a pensar, isso está sendo valorizado, é um caminho, é uma possibilidade, né? E como foi o processo de adaptar essas postagens, né, ali na mídia digital, para um livro, para essa mídia física? Qual foi o processo que você passou, as dificuldades que você enfrentou para fazer essa adaptação? Tá, então, a maior dificuldade é que, assim, o Instagram é uma mídia muito baseada nas imagens. Você tem que partir de uma imagem e você tem um texto pequeno, né? O que também foi muito legal, porque, como eu sempre digo, a gente tem que estar sempre reaprendendo a escrever. Uma coisa é escrever uma tese, uma dissertação, um TCC, e outra um post de 2.200 caracteres que seja compreensível, né, que tenha ali todo o seu conteúdo. Então, a gente já partiu dessa informação rápida, e daí o nome pílulas, porque são coisas rápidas, né, com pequenas dosagens, né, a ideia assim, são pequenas dosagens, né, e para o livro, a gente teve que abrir mão da maior parte das imagens, primeiro porque senão ele ficaria um livro, né, em vários volumes, porque você tinha posts com 10 imagens. Segundo, porque a gente tem toda uma questão de direitos autorais e o livro precisava, não que não tenha, tem imagem, né? Então, assim, elas são menores, elas não estão em todos os textos, mas elas estão em preto e branco, né? Então, quer dizer, ela poderia estar aqui, mas o texto é que tinha que ser o grande atrativo. Então, claro que para o livro o texto pode ser um pouquinho maior, não era essa prisão do 2.200 caracteres, então podia passar um pouco disso. E também uma coisa que a gente adotou no livro e que depois, no início eu não tinha isso, mas depois também pus no perfil, que é assim, um para saber mais. O que é esse para saber mais? Então a pessoa vai, ela escreve, né, aí a pílula dela, então eu até vou mostrar um aqui, ó, do luto à mulher que foi, do luto à mulher, quem foi Maria Amália Ferreira Lage, porque a gente tem uma seção do livro que é sobre questões ligadas à moda dentro do Museu Mariano Procópio, então a gente também tem essa ligação com a cidade, né, porque eu falei de Belém, mas também tem, né, trabalhos que vão pensar aí Juiz de Fora. Aí você quer saber mais, né? Então tem a indicação de um texto, né, da Juliana Schmidt sobre a Casa das Fazendas Pretas, que era uma loja só de tecido voltado para o luto, né? Então, assim, a gente adaptou um pouco dessa maneira e teve toda uma preocupação com o trabalho de edição para que ficasse alguma coisa atrativa para o leitor, sem depender tanto das imagens do Instagram. E entre os 50 autores nós encontramos pesquisadores da comunicação, da história. Qual a importância de correlacionar as áreas? Como foi feito esse processo também? Tá, bom, eu gosto de dizer que eu sou uma historiadora, mas uma historiadora que trabalha muito na interdisciplinariedade. Primeiro porque eu sou professora do Instituto de Artes e Design. Estou no programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens e também no programa de História aqui da UFJF. Dou aula no curso de moda. Só aí já tem uma série de disciplinas em diálogo, né? E nesse meio tempo também eu orientei pesquisas, né, por exemplo, de estudantes que vieram da comunicação, da UFJF, que vieram de curso de design, que vieram de curso de artes. E essa também é a minha participação,
em bancas, né, em eventos. Então, porque eu acredito assim, na verdade, tudo parte da história, né? O fio condutor é a história. Como é que você chega nela, né? Aí você vai trazer aquele teu aparato teórico, aquela tua formação, para uma pesquisa histórica que trabalha que tem a moda como objeto. E isso você pode fazer a partir de diferentes áreas, a partir de diferentes olhares. Então, por isso que eu acho que... E a própria moda, eu falei que eu sou interdisciplinar, mas a moda também. A gente não tem como ter um conhecimento em moda que fique numa única área. Você tem como fazer a sua tese, como eu fiz a minha, né, em história. Mas, quando a gente vai olhar para o curso de moda, a gente tem disciplina de semiótica, a gente tem disciplina de história da arte, a gente tem disciplina de história da moda, a gente tem de ergonomia, quer dizer, é muita coisa, né? Então a moda, ela por si só é interdisciplinar. E eu sou uma pesquisadora que também trabalha, né, dentro desse viés. Então, para mim, meio que não tinha como fugir disso, né? Juntar gente de várias áreas, acho que era um caminho natural dentro da minha atuação. Professora, a gente agradece a sua participação mais uma vez no nosso programa. E Naísa, e aí, o que está rolando mais pelo campus da universidade?